Monumentos gloriosos são duradouros legados de sociedades passadas. Mas realizações menos tangíveis podem deixar uma herança igualmente perene. Algumas culturas perduraram tanto pelo que fizeram quanto pelo que construíram. Embora os gregos antigos tenham criado algumas das mais finas obras de arte e de arquitetura, um dos grandes legados que deixaram é produto mais de suas mentes do que de suas mãos. Conceitos gregos permanecem vivos em nossa filosofia e política. A língua grega permeia os idiomas modernos. As ideias de Homero, Platão, Sócrates e Aristóteles ainda nos influenciam. Mas há outra criação grega cuja longevidade teria surpreendido seus inventores. Levou a cultura e os ideais gregos a se disseminar ao longo da história. E quase 3.000 anos depois ainda é reconhecida em todos os países do mundo. Em cerca de 1000 a.C., um grupo de mulheres se reuniu em um ponto distante do Peloponeso para celebrar uma abundante colheita. Dançaram na encosta de um monte, um lugar consagrado aos deuses. Era o Monte Olímpia. 400 anos depois, um templo foi erguido para Hera, esposa do grande Zeus, deusa das atividades femininas. Suas seguidoras, todas mulheres, organizavam corridas em seu louvor. Mas apenas 50 anos depois, Olímpia se transformou no principal centro espiritual do antigo mundo grego. Foram erguidos dezenas de novos prédios e um grande templo central dedicado a Zeus. O templo abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma estátua de Zeus feita de marfim e ouro que media quase 20 metros. As informais corridas femininas dos tempos da adoração à Hera deram lugar a uma nova série de eventos esportivos. As corridas ainda eram dedicadas aos deuses, mas formalizadas e expandidas eram vistas por centenas de espectadores e todos os participantes eram homens. Esse foi o começo do primeiro e mais duradouro evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos. Durante mais de 1000 anos, os Jogos seriam realizados a cada 4 anos aqui em Olímpia. Já em 776 a.C., os Jogos eram um evento prestigioso e os atletas olímpicos eram celebrados em todo o mundo falante de grego. If you won at Olympia, you boasted about it for the rest of your life. I mean, there are records of people winning successive Olympics, and if they've won 3 in a row, they get, they really are, quite literally awesome. Os jogos eram tão importantes que cada vencedor era objeto de registros meticulosos. É a lista cronológica mais antiga do mundo greco-romano, pois as Olimpíadas não eram apenas um passatempo esportivo. The thing that distances us completely from our practice of Olympic sports and theirs is this aspect of religion there, that the athletes, before they compete, they worship. You know, they take vows, they say prayers, and they conduct sacrifices in this place to a god who, for them, is all-powerful. O aspecto religioso ia além dos rituais que cercavam os jogos. Os eventos em si eram considerados uma oferenda sagrada. The key thing about Greek religion is that it's anthropomorphic, which simply means that the gods take human shape. And because they take human shape, what pleases the gods
is to see human beings physically at their best. And the ethos is that the athletes won't win victory unless they've got some sort of divine sanction for it. Para os gregos, esporte e religião eram inseparáveis. E os atletas compareciam aos Jogos Olímpicos para competir e adorar os deuses. Vinham de todas as cidades-estado que compunham a Grécia. Os jogos podiam ter bases religiosas, mas a competição era feroz e muitas vezes perigosa. Second place is nothing. The winner gets everything, not just the prize, but also the great status when he gets home. He'll also get that status if he's dead. And in fact, arguably, he would get, even a quicker route to heroic status by being dead. So there are these instances at Olympia where they literally fought to the death. Nem todos os eventos eram perigosos como as corridas de carros de guerra. Mas todos exigiam dedicação absoluta. Quanto mais um atleta vencia, maior era a pressão que sofria. Phylos teria sido o maior pentatleta das Olimpíadas. Seus feitos eram cantados por toda a Grécia. Herói das guerras pérsicas, ele tinha uma enorme reputação a manter e um título a defender. Muito dependia do resultado. A vitória traria glória não só para ele, mas para Croton, a cidade-estado que representava. Ele passara meses treinando para o evento. Sob o olhar atento do juiz que não tolerava trapaças, Phylos se preparou para o último e decisivo arremesso do disco. Ele devia estar confiante. Em sua melhor marca com um pesado disco de bronze, ele chegara muito à frente de seus contemporâneos. Mas um único erro podia lhe custar os louros. Apesar da pressão, ele conseguiu igualar seu recorde e garantir a segunda vitória. O prêmio de Phylos era uma simples coroa de folhas de oliveira e o inestimável apreço dos deuses. E o melhor ainda estava por vir.